na minha vida e na sua vida. Gênesis 5, versículo 24. Amém? Todos já encontraram? Gênesis é o livro mais fácil de se encontrar na Bíblia. O outro que eu vou pedir para você abrir, você vai ter que ter muita paciência para achar. Gênesis 5, 24 diz o seguinte: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Vamos ler todo mundo junto o início do versículo? Vamos lá. Enoque andou com Deus. Amém. Pai, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. Pai, nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que o Teu Espírito continue movendo em nós, continue movendo sobre nós. Pai, que no nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra venha trazer mudanças nas nossas vidas. Nós pedimos isso, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Enoque andou com Deus. O título da palavra que eu quero compartilhar com você hoje é Andando com Deus. Todos nós, a maior parte de nós aqui, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Nós pedimos, Senhor, vem, entra na nossa vida, Deus, seja meu Salvador, que eu possa ter certeza de vida eterna, que eu possa ter esperança da salvação, que eu possa ter certeza que assim que os meus olhos fecharem, que eu der o último suspiro, ou o contrário, que eu der o último suspiro, e meus olhos fecharem pela última vez, ou serem fechados pelos outros, eu vou estar me encontrando com o Senhor. Quantos têm certeza dessa vitória? Levanta a sua mão bem alto e fala: eu sei, e se eu morrer agora, eu estou no céu com o Senhor. Amém? Alguns não levantam a mão, alguns não têm certeza, mas hoje pode ser o seu dia, né, de você ter essa certeza. Cada vez que eu viajo de avião, eu lembro disso e dou glória a Deus. Tive o privilégio desse dia de pegar 2 voos que não tinha como balançar mais. Mas balançaram tanto, e a primeira reação da turma é segurar no braço da poltrona, e eu começo a rir, não tem como, que eu penso assim: que adianta dentro do avião, balançando, você segurar no braço da poltrona? Se vai cair tudo junto, e balançando demais. Eu falo: Deus, obrigado, eu sei que eu estou seguro, mas eu sei que não é hoje também, porque ainda tem muita coisa a fazer, não posso perder a passagem que eu já comprei de volta para os Estados Unidos, é muito dinheiro investido, tem muita coisa para fazer, igual foi falado, são mais de 1950 crianças sob a nossa responsabilidade, mais 62 obreiros, 11 países, graças a Deus o trabalho está crescendo, a viagem está crescendo, os desafios estão crescendo, o Chile chamou a gente para ir trabalhar lá agora também. Então Deus está movendo, Deus está agindo, e olha que a gente não faz nem tanta propaganda, mas Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus está movendo. Então nós temos que aprender a andar com Deus. O que me fascina sobre a vida de Enoque é que não tem mais nada além disso. O que tem sobre ele é o que? Enoque andou com Deus. E de repente que ele já não foi encontrado, porque Deus o arrebatou. Enoque andava com Deus continuamente. Esse andar significa você estar continuamente na presença dele. Andar continuamente na presença de Deus, estar em conversação com Deus. Eu achei interessante isso. O verbo andar aqui significa estar em constante conversação com a pessoa. Então, quando eu ando com alguém, eu converso com alguém, lembra daquele versículo? Andarão 2 juntos se não tiverem em acordo? Não tem como. Se eu estou em acordo, eu converso. Aquela teologia que está sendo ensinada hoje, que eu não preciso nem orar mais, é a maior mentira que existe. Como que eu não preciso orar? Como que um relacionamento não preciso orar? Como que um relacionamento consegue sobreviver sem conversa? Tenta ficar sem conversar com o seu marido ou com a sua esposa, seja qual for o caso, por uma semana. Vamos ver o que acontece. Ou tenta ficar sem conversar com o seu melhor amigo uma semana. O relacionamento esfria. Então, andar com Deus significa você estar andando junto com Ele continuamente, você estar em conversação, você sair de um lugar, você acompanhar, você ser liderado por alguém. Então eu posso entender aqui que Enoque era guiado por Deus. Enoque tinha um relacionamento com Deus, e o relacionamento era tão forte que de repente já não era mais. Por quê? Porque Deus o tomou para si. E isso que eu queria que você e eu entendêssemos, que na nossa vida cristã, Enoque, ele andou com Deus. Nós também temos que andar com Deus. Nós somos chamados pelo Espírito Santo de Deus para andarmos com Jesus, para andarmos em constante comunhão com Jesus.
E eu achei interessante no texto que nós vamos ler agora, que me mostrou que o andar com Jesus nos faz andar por 4 caminhos sequenciais. Se você quiser anotar, né, você pode colocar 1, 2, 3, 4. Daí é bom que você vai saber quando eu estou acabando a mensagem, quando eu chegar no 3, porque só falta mais um para acabar. Né? 4 caminhos sequenciais. Deus faz tudo certinho. Abre comigo a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 47. E agora eu quero ver quanto tempo você vai demorar para abrir sua Bíblia. Ezequiel não está no Novo Testamento, senão ficava mais fácil. Está lá no Antigo Testamento. Que Deus te abençoe e tenha misericórdia de você, para você achar Ezequiel bem rapidinho. Né? E o bom aqui na igreja não adianta nem dar a dica de que página que está. Ezequiel 47. Quem não achou, fala misericórdia. Eu preciso ler mais na Bíblia. Amém? Se não tiver, foi o que você tirou. Eu sei que. Pode bater. É porque ele está no celular é mais fácil. Eu sei. Ezequiel 47, né? Para mim foi fácil achar, já está até aberto. Difícil achar lá atrás, agora aqui na frente já está fácil. Né? Ezequiel 47, a gente lê o seguinte: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Versículo 2: ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. Versículo 3: o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e me levou pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. É lógico que eu não tenho como e nem me proponho a explicar bonitinho o que significa isso aqui, o porquê de 500 metros, o rio, porque vinha dessa posição. Não é esse o ponto. O ponto é o que Deus me mostrou de 4 caminhos sequenciais que eles nos levam a andar. Quando nós começamos a andar com Jesus, nós andamos pelo primeiro caminho, que está no versículo 3. Olha comigo aí, você pode marcar. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, media 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. O primeiro caminho que nós começamos, quando nós andamos com Jesus, por que é interessante nós vermos isso? Nem todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador andam com Jesus. Mas todos que andam com Jesus é porque aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Entenderam? Nem todos que aceitam o Senhor Jesus, eles andam com Jesus. Pergunta para quem está do seu lado: você está andando? Não espera uma resposta tão assim, porque a gente vai ver depois. Primeiro caminho, aqui fala que esse homem levou o profeta ao caminho que dava pelo tornozelo. Quando fala tornozelo, eu me lembro de pés. Quando fala para você pés, você tem algum versículo que lembra? Fala pés para você, tem algum versículo que bate? Além daquele conformosos são os pés dos que também que anunciam o Evangelho. Então, quando vem sobre pés, na hora, Deus me fez lembrar sobre o Evangelho. E falar sobre o Evangelho, me veio o primeiro caminho, se você quiser anotar, o caminho de mudanças na minha vida. Por quê? Você só lê o Evangelho como história, ele não vai mudar nada na sua vida. E a mudança que eu vejo, né, o caminho de mudanças, porque a primeira mudança aconteceu com os pés do profeta. Eles estavam secos. Mas à medida que eles entraram na água, mudou. Amém? Eles passaram a ficar molhados. Tão lógico. E a mesma coisa, a mesma lógica deveria ser nas nossas vidas. Porque o Evangelho, se ele não entrar na sua vida e gerar mudanças, tem alguma coisa errada. Não com o Evangelho, mas com a nossa vida. Entendeu? Porque o Evangelho, ele vai gerar mudança. Lembra aquele texto que a palavra de
separar juntas e medulas, discernir pensamentos. O Evangelho vem e ele faz mudanças na nossa vida. Então o primeiro caminho para nós andarmos com Deus é o caminho de mudanças. O Evangelho, nós temos que abrir o nosso coração a cada dia. Quando nós vamos ler a nossa Bíblia, muito mais do que Deus me faz entender a sua palavra, Deus, faz com que essa palavra mude a minha vida. Lembra daquela mulher samaritana, lá em João 4? O Evangelho entrou na vida dela, fez mudança? O que você acha? Fez uma explosão geral, a ponto dela falar, fica aqui, eu tenho isso aqui que eu estou ouvindo, outras pessoas têm que ouvir também. E ela já saiu lá proclamando o Evangelho. Vem cá, vem um homem que mudou minha vida, ele contou minha vida inteira, ele sabe tudo, e ele vai mudar a vida de vocês. E a Bíblia nos fala que ele teve que ficar por lá mais alguns dias, porque o Evangelho faz mudança. Primeiro caminho, se o Evangelho não fez mudanças na sua vida, nós temos que repensar a nossa vida e voltarmos ao começo da nossa vida cristã. Quantos estão entendendo? Fala para quem está do seu lado, o Evangelho tem que produzir mudanças. Essa história de que eu era assim, continuei assim, me desculpa, o Evangelho não fez mudança. Se não fez mudança, tem alguma coisa errada em nós. Evangelho tem que fazer mudança. É aquilo que a gente vê quando Jesus fala com aquela mulher que foi pega em flagrante adultério: vai e não peques mais. Por quê? A vida mudou. O Evangelho tem que ter mudança. Essa história de, mas eu sempre fui desse jeito. Não. O Evangelho tem que ser aquela coisa que entra na sua vida e faz uma explosão, faz um estrago que for preciso para poder trazer restauração. Nós vamos agora um pouco de restauração da calçada da igreja. Eu quero chamar as irmãs para fazer lanche no dia que nós vamos retirar essa capa asfáltica que tem. Porque ela não vai sair simplesmente nós chegarmos lá, olhar, orar por ela. Não. Nós vamos ter que alugar britadeiras, ir lá e quebrar pedaço por pedaço. Para fazer restauração, tem que passar um processo, às vezes até dolorido. Para você deixar a sua vida passada, dói às vezes. Quantos sabem disso? Que o Evangelho vem, ele cura, restaura, mas ele também te arrebenta. Por que arrebenta? Porque ele vai gerar aquela mudança de mortificar o velho homem. Coisas que eu gostava de fazer. Você acha que foi fácil para Zaqueu? Você acha que ele passou tudo aquele livro porque foi bonitinho, ele sabia que ele ia entrar na história? Não. O Evangelho entrou na vida daquele homem. Imagina a loucura que não foi para aquele homem. Ele virar e falar o seguinte: olha, agora eu resolvo, vou dar metade dos meus bens para os pobres. Você acha que isso é fácil? Dá metade do que você tem para os pobres. E ele ainda faz a coisa que para mim deve ter sido aquele alvoroço na cidade. E se de alguém eu roubei alguma coisa, eu restituo quantas vezes mais? 4 vezes mais. Aí o pessoal fala, tá vendo? Agora ele vai ficar pobre. Não, prova que ele era íntegro. Mas ele coloca em aberto a vida dele. E se de alguém eu roubei alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. Imagina o que? Se você fosse cliente dele, o que você ia fazer com a sua contabilidade? Você já parou para pensar? Já negociou com ele, já recolheu o bolso seu? Eu ia voltar para casa na hora e fazer os cálculos, pelo menos umas 10 vezes, para tentar achar uma falha dele, para eu ir lá e ganhar 4 vezes mais. Quem não faria isso? Mas o Evangelho entrou na vida dele e explodiu. Mudanças. Nós temos que ter mudanças. Não tem como nós estarmos em contato com o Evangelho e continuar vivendo a mesma vida errada, a mesma vida de pecado que nós levávamos antes. Então, para mim, me preocupa quando eu vejo pessoas em contato com o Evangelho e a vida não tem mudança. Por isso, o primeiro caminho de mudança é levado pelo próprio Senhor. Lembra quantas vezes Jesus falou: toma a sua cruz e siga-me, seja guiado por mim, entre na minha liderança, comece a andar pelo meu caminho. Então o primeiro caminho que nós temos é o caminho de mudanças na vida. Fala para quem está do seu lado: deixe o Evangelho mudar a sua vida, deixe o Evangelho transformar a sua vida. Isso é o que difere o que está escrito nesse livro dos outros livros. Os outros livros são história, filosofia. Esse aqui não. Esse aqui é o poder de Deus que transforma vidas. Quando pode levantar sua Bíblia bem alto e falar: glória a Deus pela vida. Por isso, glória a Deus pela Bíblia. Glória a Deus, porque aqui está registrado palavras. Estão registradas palavras que podem mudar a minha vida e a sua vida. Se na sua vida não está tendo mudança, avalie. O poder de Deus não perde efeito. O Evangelho não perdeu o efeito de jeito nenhum, pelo contrário, ele continua fazendo estrago no reino do diabo.
Cada vez mais tem sido aquele que Deus tem tirado pessoas do reino das trevas, levado para o reino da maravilhosa luz. Deus tem transformado, Deus tem mudado. Ah, mas a minha vida está do mesmo jeito. Avalie a sua vida, querido. Primeiro ponto: você aceita andar no rio do Senhor, com as águas pelos tornozelos? Levanta sua mão e fala: Senhor, eu quero mudanças na minha vida. Eu vou te dar um tempo agora. Feche seus olhos por um instante. Fala: Senhor, que teu evangelho entre e me ajude, que faça essas mudanças na minha vida. Eu já estou tendo contato há algum tempo, mas nada mudou. Pai, hoje eu abro o meu coração. Eu quero ver mudanças na minha vida. Eu quero ver mudanças. Porque as mudanças que o Senhor faz são mudanças que vão te levar para a presença dEle. Lembra o que Ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não seguir Jesus, se não andar com Jesus, não tem como você entrar numa vida eterna com o Senhor. O Evangelho tem que gerar mudanças na nossa vida. Amém? Que Deus possa estar mudando a sua vida. Segundo caminho, nós vemos na primeira parte do versículo A. Mediu mais 500 metros e levou-me pelas águas que chegavam ao joelho. Quando eu li esse texto, joelho, me lembrou logo, oração. Oração me lembra do segundo caminho, o caminho de um relacionamento com Deus. Não tem como eu me relacionar com alguém se eu não tiver conversação. Você lembra lá, Enoque andou com Deus. Por isso, muitas vezes aqui, a gente não tem muito relacionamento. A gente gosta muito, mas tem pessoas que você tem menos relacionamento. Por quê? São as pessoas que nós temos menos conversa. E oração é conversa com Deus. O que é oração? É tempo de você falar com Deus e você esperar Ele falar com você. E como que Deus vai falar? Eu gostei de uma foto que eu vi nas redes sociais um tempo atrás. Quando alguém falou assim, vira e fala: Deus fala comigo. Aí aparece uma mão do céu trazendo uma Bíblia. Está aqui, Deus fala. Mas será que nas nossas orações hoje, nós estamos esperando Deus falar com a gente? Ou a gente está fazendo um monólogo? É fácil, né? Deus isso, e Deus isso, e Deus assim, em nome de Jesus, amém. Sai daqui. Não. Águas que me davam pelo joelho. Agora tem uma coisa: quanto mais alta a água vai ficando, mais difícil é de você andar. Mas se você tem alguém à sua frente abrindo o caminho, fica tudo muito mais fácil. Então o segundo caminho é o caminho de relacionamento com Deus. Nós precisamos estabelecer um tempo de nos relacionarmos com Deus. A teologia está vindo aí arrondando, estourando as igrejas. Eu falo: não, eu não preciso me preocupar, eu não preciso ter tempo com Deus. Algumas chegam e falam: nós temos que ter tempo com Deus. Você chega aqui na NCF, o pastor fala: você tem que ter tempo com Deus, você tem que ler sua Bíblia, você tem que ter tempo, você tem que orar, você tem que buscar Deus, você tem que escutar. Aí você chega na outra igreja, liga a sua televisão, o cara está falando: você não precisa ter tempo com Deus, porque Deus já sabe tudo o que você precisa. Isso é uma tremenda mentira, é uma enganação do diabo. Segundo caminho, as águas davam pelo joelho, é tempo de oração. Eu não estou te falando que oração só vale de joelho. Não, tem muitas pessoas que não conseguem ajoelhar e oram. O joelho é a facilidade que tem de você estar se prostrando. Mas o joelho para mim é tempo de oração. Nós temos que andar pelo caminho de relacionamento. Primeiro eu tenho que andar pelo caminho de mudança na minha vida. Quanto mais eu me relaciono com Deus, escuta e anota isso. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais fácil eu aceito as mudanças de Deus na minha vida. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais fácil eu acho e mais fácil eu acho as mudanças de Deus na minha vida. Ah, mas como que você parou de fazer isso? É mesmo, eu parei de fazer. Pensa num cara que falava palavrão. Eu sei palavrão que se eu falar, nossa, eu não esqueci eles não, estão tudo aqui dentro. Tem hora que o negócio vem quase sai. Mas aí você fala? Eu pude chegar para os meus dois filhos e falar o seguinte: você já escutou o papai falando palavrão? Não, então não fala. Por quê? Foi fácil? Foi. Eu só tive que parar de falar. Mas por quê? Quanto mais você busca uma vida com Deus, agora existem outras áreas da vida que a gente ainda está arrebentando. Então o que eu estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim também. Eu não gosto daquela história de pensar que é só daqui para ele. Não, é para nós. Se você reparar tudo que eu falo
mudança na minha vida. Tem áreas da minha vida que eu também tenho que orar mais para aceitar mais mudanças de Deus na minha vida. Você acha que é fácil? De repente Deus pega e fala para você, faz isso. Você acha que é tão fácil assim? Não, tem áreas na vida da gente que a gente vai relutar um pouquinho. A gente vai, Deus, mas é fácil se eu for fazer assim. Como? Não, então por isso eu estou te ensinando. São caminhos sequenciais. Quando nós entramos pelo caminho de mudanças na nossa vida, próximo caminho, mudança, caminho de relacionamento com Deus. Feche seus olhos por um instante. Pede perdão a Deus pela negligência no tempo com Ele. Assume com Deus agora um novo compromisso. Fala, Senhor, eu quero passar por um caminho de mudanças, mas Deus, eu sei que eu preciso melhorar o meu relacionamento com o Senhor. Deus, eu preciso ter o Senhor como meu BFF, né? Como meu best friend forever, como meu melhor amigo para sempre. Eu quero ter um tempo maior contigo. Deus, me leva para a tua presença, da mesma forma que o Senhor levou o profeta, onde as águas davam no joelho, me leva para esse lugar também. Eu quero ter um tempo maior contigo, em nome de Jesus. E eu vou te falar uma coisa, a melhor chave, aquela válvula de escape que Paulo fala, que junto com as tentações, né, vem também o escape, é a oração. Não existe nada melhor para você vencer uma tentação do que a oração. Não é nem aquela que nessa hora ninguém quer que ninguém ore com você, né? Ai, meu irmão, ora comigo que eu estou sendo tentado. Ninguém quer. Ora você. Quando vê o problema, vê a situação, vê a tentação, vá para a oração. Tempo com Deus, leitura da palavra. Eu te garanto que vai passar. Nós temos que melhorar o nosso tempo de relacionamento com Deus. Amém? Quantos estão entendendo até aqui? Né? A gente está caminhando. É um andar com Deus. É algo que ninguém pode falar, eu estou andando certinho. Não! Nós temos que parar e começar a pensar. Terceiro caminho, segunda parte do versículo 4. Ele mediu mais 500 e me levou pela água que batia na cintura. Num outro versículo, num outro texto lá em Efésios 6, ele não usa a palavra cintura, ele usa lombos. Alguém lembra da armadura? Fala o quê? Cobrindo o lombo com o quê? Cultura militar de falar, fala, dá-lhe cinturão da verdade. Terceiro caminho, lembra? Levar, dava na cintura, nos lombos, fala sobre verdade. É o caminho do entendimento. Quanto mais nós somos mudados pelo Evangelho de Deus, mais nós vamos ter relacionamento com Ele. Quanto mais relacionamento nós temos com Deus, mais entendimento nós temos. Entendimento de quê? Do que é certo, do que é errado. Ah, pastor, mas por que isso é errado? Porque quando você vai ver que isso não agrada a Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas e para mim algumas coisas podem ser certas, para você pode ser errado. Muitas coisas para você podem ser certas e para mim ser errado. Por isso a gente não pode, ah, pastor, eu posso assistir televisão? Assistir televisão é pecado? Para mim não. Eu não sei, ontem eu tentei assistir ainda, eu dormi. Quando eu vi o tamanho do filme ontem, eu ainda falei assim, esse filme é longo. Eu não sei quantas vezes, tem uma hora que eu vi que eu dormi profundo mesmo, quando a Rebeca estava deitada no sofá, que eu olhei, ela já não estava mais. Então, eu já não sei nem quanto tempo que eu tenho assistido de televisão. Então, para mim não é pecado. Mas tem pessoas que televisão é pecado, por quê? Porque escravizam a sua vida. Pastor, internet é pecado? Talvez para a senhora, não sei, talvez ela nunca nem entrou na internet para surfar, não sabe nem mexer. Agora vamos comparar entre nós dois, qual que é mais fácil? A senhora não sabe nem o que é isso, nem o que é www, né? Nem isso, né? Aí de repente, qual pode ser mais pecado? Para ela ou para mim? Eu fico conectado o dia inteiro. Tem dia que eu queria até me desconectar de uma vez. Mas não tem jeito. Eu vou desconectar do telefone, eu vou desconectar da iPad, vou desconectar do computador. Como que eu faço sem internet? Eu falo que tem hora que eu tenho saudade da época que telefone era só para você ligar e falar com alguém. Hoje é o que você menos faz, né? De vez em quando você usa o telefone. Que existe aquele tal daquelas mensagens, que eu não suporto mensagens. Que eu tenho que parar para ficar escrevendo, meu dedo é grande, eu bato uma letra, sai outra. E fora o catamilho, né? No teclado a gente vai amarrado, mas ali no dedão ali,
Eu não sei como, o pessoal fica tão rapidinho, né? Tem uns que o dedo já até calejado, já tem aquela pontinha, né? Já fica uma... Para uns, internet é pecado. Eu sei que foi falado sobre o celular, eu sei que foi mais ou menos nessa área. É pecado. Gente, que coisa tão perigosa que não pode ser desligada dentro de uma igreja. Na hora do culto tem que ficar. Quem é que é médico? Tem que atender alguma emergência. E o pior é que quando toca, o abençoado ou abençoada nem abre o telefone e sai, não. Sai com ele tocando aqui no banco da frente, vai andando pela igreja. Geralmente é uma moralidade. Vem para a igreja, põe no vibrador. Põe no silencioso. Pastor, onde está seu telefone? Está lá dentro do carro. Mas se alguém precisar falar com o senhor, fala depois. Porque sabe que eu sou crente, essa hora eu ficar no culto. Essa que foi. Mas é mais ou menos isso. É hora de culto. Ah, tentei falar com você. Você não sabe que eu sou crente? Você não sabe que eu sou pastor? E essa hora é a hora de eu estar no culto? Ah, pensei que você não quisesse me atender. Não queria também não. Mas nós temos que entender. Caminho de entendimento. Será que eu não consigo? Aí depois a gente fala mal dos discípulos. Quando Jesus vira e fala assim: fica aqui em oração que eu vou ali orar. Eles não puderam ficar com Jesus orando nem uma hora. Você não consegue ficar com o seu celular desligado 30 minutos? E fala mal dos discípulos que não conseguiram orar por uma hora. Está vendo? É o caminho de mudanças. É o evangelho que vai chegar e vai nos ensinar a priorizar as coisas. Pastor, eu posso ir naqueles lugares? Dependendo do lugar que você está pensando, você não pode ir, não. Tem outros que você não deveria ir. Só se for passar uma aula, hein? Ah, eu quero ver quem é que vai. Minha irmã, até hoje eu estou querendo ver quem é que entra. Deixa quieto. Não me cutuca. É fácil de sair. Deixa quieto. Nós temos que começar a entender. Por isso que o terceiro caminho, a água batia pela cintura. Nós temos que ter entendimento. Eu não preciso ficar perguntando. Eu vou te dar uma dica. Quando você começa a perguntar muito, pode fazer isso? Pode fazer aquilo? É porque não pode. Ah, eu posso beber? Bebe tanto você quiser. Bebe água. Aliás, tem um ditado, então fizeram uma pesquisa ultimamente que se crente bebesse um tanto de água em casa, que ele bebe dentro da igreja, ele não teria problema renal de jeito nenhum. Eu não sei por que dentro da igreja, será que você não consegue ficar uma hora sem beber água? Você tem 3 rins? Quem tem 3 rins? Eu conheço uma menina, uma senhora do Brasil, que ela tem 3 rins. Ela não pode ficar sem beber água, porque ela começa a dar tremedeira, parece que ela é dependente. Vicia. Mas é verdade, porque são 3 rins filtrando tudo quanto é água que cai no estômago dela. No sistema, então ela tem que beber muita água. Mas gente, será que a gente não consegue ficar? Você vai para dentro do cinema, pega aquele tantinho de copo, né? Mas dentro da igreja, gente, tem hora que eu esqueço de beber meu copo d'água aqui. Não posso esquecer de beber. Mas, gente, você tem que beber tanta água? Traz uma garrafinha, pessoal. Enche a garrafinha. Espera, no final do culto. No final do culto, você enche a garrafinha. Né? Leva a garrafinha vazia, não joga fora. Se bem que você não pode ficar utilizando muito, né? Agora você fica o tempo inteiro saindo. É caminho de entendimento. Ah, pastor, mas eu posso. Querido, entendimento. Quanto maior for a mudança do evangelho na sua vida, mais relacionamento você tem com Deus. Né? Meus filhos não precisam perguntar. Algumas coisas você pode fazer ou não pode. Assim, eu acho que não vou poder, porque meu pai vai... Entende? É a vida. Esse é o caminho que nós temos que andar. Por isso que é caminho sequencial. Não adianta eu chegar para você. Por isso que eu não concordo com algumas igrejas. Uma vez eu não fui aceito numa igreja por causa disso. Porque o pastor, para eu ser aceito, ele me deu uma lista de não pode, que eu não sei onde que ele achou tanto não pode na vida. Eu quase perguntei, o que pode, afinal de contas? Agora você chega para alguém e já começa com isso? Não, eu começo com o evangelho. Deixa Deus mudar a pessoa. Uma pessoa não está mudando, mas vai, nós também demoramos muito tempo. Agora o duro é que tem gente que está demorando demais. Né? Alguém, quando entrou, eu pastor, mas eu pegou tudo quanto é abacate, só que a minha você estava vestido de abacate, eu falei, não, ainda vou amadurecer. Um dia, tem gente que está verde o dia inteiro, a vida inteira. A vida inteira ainda está lutando com pecados de quando aceitou Jesus. Verdade? Tem gente que
não tem tempo. Se eu te perguntar quanto tempo você tem com Deus no seu devocional, as pessoas na sua casa, um dia falaram isso para mim, Mary Henrique, uma pregação dela. Quando você vai para aquele lugar ali, as pessoas sabem que você está orando. Cada canto que eu vou na minha vida, e olha que eu amo, eu tenho um canto, que é o meu canto com Deus. Na minha casa tem uma poltrona na sala. Na casa da minha sogra eu fico no sofá num lado. Cada lugar que eu vou, quando eu estou na Índia, eu estou num canto, no Nepal, eu já estabeleci o meu contato com Deus em todos os lugares que eu vou. Então quando eu estou lá, as pessoas sabem o quê? Está lendo a Bíblia, está orando. Você tem isso na sua vida? Se não tem, fala para quem está do seu lado agora. Estabeleça um altar de Deus na sua vida, na sua casa. Para quando as pessoas entrarem lá, igual quando chega aqui. Ah, eu estou aqui dentro, não é para conversar, não é para fofocar. Gente, eu entrei em crise esse dia dentro de uma igreja no Brasil. Eu já estava quase levantando e indo embora. Tanta conversa dentro da igreja. Eu falei, gente, para mim igreja tradicional era mais... Mudou! Anda mais que não sei o quê, conversa mais que... Eu falei, gente, me atrapalha. Para mim, quando fica essa conversação, para mim atrapalha tanto o pastor que está pregando, como quem está atrás de você, está do seu lado. Então a gente não está... Será que a gente consegue ficar uma hora sem ficar conversar com os outros? Só eu. Se a gente não consegue fazer isso no natural, será que a gente consegue fazer no espiritual? No próximo devocional seu, ora, deixa Deus falar com você. Ah, pastor, nunca falou. Isso às vezes nós nunca deixamos Deus falar. Quando nós entramos nesse caminho, a gente aprende a ter entendimento. O que é certo, o que é errado. Lembra lá nas cartas de João, quando ele fala, você não vai ter necessidade de ninguém te ensinar, porque a unção de Deus que está sobre você vai te ensinar todas as coisas. É porque quando você tem mudança na sua vida, você tem relacionamento com Deus, você começa a entender as coisas. Amém? Mais um. Versículo 5. Com isso a gente acaba. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. E era um rio que não se podia atravessar andando. Quando eu li isso aqui, Deus trouxe na minha mente o quê? Águas profundas. Águas profundas me lembram falta de controle. Já entendeu onde nós vamos chegar? Que é justamente maturidade. Falta de controle. Eu não controlo as coisas mais. Então eu tenho que ter maturidade para aceitar. Você quer ver uma coisa que me deixa muito triste? Não, eu vou fazer uma prova com Deus para ver se é isso que Ele quer para mim. Fazer prova com Deus. Pastor, você já fez prova com Deus? Uma vez eu perguntei numa viagem. E eu tomei 3 tapas de Deus. Uma vez eu perguntei numa viagem, mas Deus, por que tudo isso está acontecendo comigo? Fala, estava até espiritual, irmão, dentro do avião, não estava nem assistindo filme. Mas Deus, por que está acontecendo tudo isso comigo? Eu não mereço isso. Deus fala comigo. A hora que eu abri minha Bíblia, estava assim, por causa da multidão dos seus pecados, eu te fiz isso. Eu falei, tá bom, Deus, não fala mais nada, já entendi. Para quê? Eu tenho maturidade, eu entendo que eu não estou no controle. Mas e se Deus pedir isso de mim? Amém, é porque tem algo melhor para te dar. Deus nunca vai tirar da sua vida uma coisa se Ele tiver coisa melhor para te dar. Ele vai fazer. Ele vai tirar, vai te levar para águas onde você não tem jeito de você andar. Deus, e agora, pastor, o que eu faço? Não sei, vamos orar para Deus agir. Foi a palavra que nós ministramos agora há pouco. Nós temos que ver aqui, adicionar possibilidades na nossa realidade. Todas as realidades que nós temos na nossa vida implicam muitas possibilidades de Deus agir. E eu amo quando Deus me coloca numa posição que eu não posso fazer nada, a não ser esperar Ele fazer. E quando Ele faz, Ele ganha a glória. Isso é maturidade. Mas quanto que Deus vai pedir de mim? Não sei. No mínimo 100%. Só para dizer. Pastor, mas como dizer, um tempo atrás um irmão queria me convencer que quando eu morresse, eu ia ter aquele tanto de medalha, mais que qualquer general que você já viu no mundo. Aquela coroa daquele tamanho, um coroão. Pastor, o tanto que se faz. O que eu faço nesse ponto? Pastor, primeiro, o senhor largou tudo.
para ser pastor. Ok, por que eu larguei tudo? Porque Deus mandou, né? Mas e daí? Onde está a glória disso? Onde é que estão as medalhas? Onde é que está o galardão? Bíblia em português fala isso, né? No inglês fala recompensa. E para mim, a propósito, não existe recompensa maior que eu posso ganhar do que morar no céu. Se eu conseguir chegar lá, tá bom. Não precisa mais nada. Mas vai andar em rua de ouro, não vai ter valor nenhum. Ninguém valoriza asfalto. Rua de ouro não vai ter valor nenhum. Mas o mar vai ser de cristal, você vai beber água. Qual o valor que você dá na água que tem um laguinho? Você achar que vale muito, ele tem um caminho da Enche dos Galões. Não tem valor nenhum. Lá não vai ter. Então, só chegar lá para mim é a maior recompensa. E o irmão continuou. Pastor, mas o senhor, olha a igreja, os problemas que você passa na igreja. Mas por quê? Porque Jesus deixou, né? Foi o que mandou você vir, pastor. Foi. E aí, onde é que está a minha glória? Pastor, mas o senhor faz missões. O senhor sai, o senhor vai para países, né? Naquela época a gente não ia nem para os países onde nós estamos indo, mas o senhor sai, é perigoso. Por que eu saio? Porque Jesus mandou. Eu falei, onde é que está o meu galardão? Pastor, mas Jesus mandou. Eu falei, mas pera um pouquinho. Jesus mesmo fala o quê? Se você fizer só o que eu mando, o que você é? Me ajuda. Servo inútil. E qual o galardão que recebe um servo inútil? Meu filho, se você está fazendo as coisas para poder receber recompensa de Deus, e quando você dá no céu lá, com aquelas vestes brancas, se você estiver cheio de medalha, para passar a causar inveja de todo mundo, querido, você está fazendo tudo errado. A maior recompensa que nós podemos ter é a vida eterna com o Senhor Jesus. Amém. Isso é maturidade. Se eu trabalho, se eu sigo no Senhor, só para ganhar a bênção, eu estou precisando voltar e deixar o Evangelho me mudar. Porque eu não fui mudado ainda. Se eu sigo no Senhor só para ser recompensado com carro novo, carro zero, todo ano, volta lá no caminho primeiro. Deixa o Evangelho mexer na sua vida. Volta no seu relacionamento com Deus. Volta para ter maturidade, entendimento. Por isso que o salmista, imagina Davi escrevendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas ele tinha tudo. Mas ele sabia que tudo que ele tinha. Tenta imaginar a vida miserável de Davi. Pastor, por que a vida miserável? Um homem que tinha tudo, fez de tudo. Ele vira para Deus e fala assim: eu vou construir o seu templo. E olha que Davi era o homem segundo o coração de Deus. O que Deus falou com ele quando ele falou que queria construir um templo para Deus? Não. Por quê? Você é um homem sanguinário, você matou muita gente. Seu filho vai construir. Você vê? E Davi fez o quê? Tinha tanta maturidade que a palavra tinha mexido na vida dele. Ele tinha relacionamento com Deus. Ele tinha tanta maturidade. E ele entendia tanto o controle de Deus sobre todas as coisas, que ele falou: já que eu não posso fazer, eu vou juntar tudo que eu posso para fazer o templo. A maior parte de tudo que construiu o templo, foi construído, saiu dos tesouros pessoais de Davi. Maturidade, gente. É tempo ali de crescimento, é entendimento do que é certo e errado. E eu queria te convidar para você andar com Deus nesses caminhos sequenciais. Pastor, eu não anotei, não tem problema. Na igreja nós assumimos um novo posicionamento. Nem vender CD a gente não vende. Você vai lá atrás, entrega o seu pendrive, pega a cópia da palavra. Eu acho interessante, quando a gente vendia CD, mas pastor, é caro, agora a gente não vende, está de graça, só é bom pegar a mensagem, mas não dá para sair o CD? Não. Pega o pendrive, vai lá e copia. E pega os caminhos. Eu queria te convidar, vamos escrever uma nova história da nossa vida. Vamos deixar o Evangelho transformar a nossa vida. Vamos deixar aumentar o nosso relacionamento com Deus. Vamos começar a buscar entendimento de Deus. E a gente alcança maturidade. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Eu queria te desafiar. Ande com Deus. Gostaria que o seu nome fosse escrito, e que o meu fosse escrito, né, de que Juliana andava com Deus e de repente já não andava mais, porque Deus o tomou, né? Mosquinha andava com Deus, Edmé andava com Deus, né? Feinho andava com Deus, né? Felipe andava com Deus, Átila, Valdo, né? Tipo, Ramon, Rebeca, Roger, andava com Deus, de repente já não andava mais porque Deus o tomou. Pastor, o senhor não falou o meu nome, porque você também andasse com Deus e já não era mais, né? Eu sei que a gente ainda não está naquela maturidade, então é o seu nome também, né? Levanta sua mão para o céu agora, conversa com Deus que te criou.
com Deus que te formou, com Deus que te chamou, e um Deus que te leva por caminhos sequenciais para a mudança da sua vida, para relacionamento. Eu sei que Deus tem algo muito grande a fazer na nossa vida, para caminhos de entendimento do que Deus está fazendo, caminhos de maturidade. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco as nossas vidas na Tua presença. Pai, eu te peço, Senhor, que no nome de Jesus, o Teu Espírito venha e envolva cada um de nós com laços de amor. Da mesma forma que o Senhor nos envolveu para que nós alcançássemos a salvação no Teu Filho Jesus. Pai, que hoje nós estejamos sendo envolvidos pelo Teu Espírito para andarmos por esses caminhos sequenciais. Pai, que ao lermos a Tua palavra, Senhor, ela faça mudança em nossas vidas, ó Pai. Pai, que nós possamos estar aumentando o nosso relacionamento contigo, ó Pai, e isso vai nos dar entendimento, ó Pai, e nós vamos conseguir discernir, ó Pai, aquilo que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos continuar esses caminhos e aumentar a nossa maturidade. Pai, fortalece-nos, dá-nos maturidade. Pai, nós pedimos isso, nós te agradecemos no nome de Jesus, ó Pai. Pedimos que a Tua graça, Senhor, continue agindo sobre nós. Pai, nós sabemos que se não for pela Tua graça, Senhor, muitas coisas nós não alcançaremos. Pai, obrigado que as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Pai, obrigado, Senhor, por isso nós não sermos consumidos, ó Pai. Pai, eu te agradeço pelo Teu Espírito Santo. E é a Ti, o Espírito, que eu peço agora, ajuda-nos a andar com Jesus a cada dia na nossa vida. Eu te peço isso, ó Pai, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus.